Bom, Bruno Gilg, ele já esteve aqui com a gente, olha, eu acho que foram 3 vezes, um pouco antes do embarque para a flotilha e depois 2 vezes lá quando já estava na Europa e depois na viagem. Além do que, a gente viu Bruno Gilga diversas vezes nos diversos vídeos, né? Fui acompanhando o canal dele, o canal da Global Summit Flotilha, e ele, porta-voz da delegação brasileira, então era a face mais recorrentemente visível da delegação brasileira na flotilha, está de volta e fez questão de vir aqui, o que para nós somos muito gratos a ele por essa generosidade. Obrigado, Bruno, que bom que você está aqui. Imagina, Mauro, a generosidade é de vocês pelo convite e por me dar a oportunidade de, mais uma vez, conversar com o público do Manhã Brasil. Para mim é uma satisfação. Primeiro, Bruno, como é que você voltou do ponto de vista das condições físicas e emocionais e como você está agora? Muito obrigado pela preocupação. Eu estou melhor do que nunca, porque creio que a gente conseguiu, e para mim, para todos nós que estivemos lá, acho que a sensação é de que foi um privilégio nosso ter podido representar o sentimento, a solidariedade e carregar e realizar o que era a vontade de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, para tomar só os inscritos para participar nessa missão foram 28 mil, e isso num prazo de inscrição que fechou muitas semanas antes de a gente embarcar. Então depois com certeza esse número teria crescido muito mais. Então ter podido ser uma das quase 500 pessoas que esteve embarcada, para mim e para todos nós é um privilégio. E voltamos, estamos obviamente contentes de estar de volta, podendo aproveitar esse momento para tentar impulsionar a mobilização em solidariedade ao povo palestino aqui no Brasil, nesse momento, aproveitando essa experiência para isso. E considerando que, para responder à preocupação sua e de todas que se solidarizam, o que a gente enfrentou não tem nenhuma comparação com o que nem o povo palestino enfrenta frente ao genocídio, nem muito menos os reféns palestinos enfrentam nessa mesma prisão de Kiziot, onde nós ficamos ilegalmente detidos durante quase uma semana, e que é conhecida pelas torturas, pelas violações de direitos humanos contra esses reféns palestinos há anos, há muitos anos, nem nenhuma das outras muitas prisões que guardam, ainda hoje, mesmo depois da troca de reféns recente, mais de 9 mil presos, sendo quase 400 crianças, uma grande parte dessas pessoas sem sequer acusação formal, muito menos qualquer coisa parecida com um processo legal, desmascarando a farsa de dizer que o regime sionista seria a democracia no Oriente Médio. Nada poderia estar mais longe da verdade, essa situação revela isso. Então, o que a gente enfrentou, claro que houveram sim violações contra os nossos direitos, o próprio sequestro em águas internacionais é uma violação não só dos nossos direitos, mas dos do povo palestino, que tinha garantida a segurança, inclusive, não só pela lei internacional, mas por resoluções específicas da Corte Internacional de Justiça, de que nenhuma missão humanitária poderia ser parada, mas também nossos, por termos sido sequestrados, termos sido mantidos presos, temos enfrentado situações como a negativa de acesso a médico, a remédios, momentos em que tinham pessoas precisando de insulina, precisando de um remédio para um ataque de asma, e a gente gritando urgência médica, precisamos de médico, e os guardas respondendo, não tem médico para animal aqui. Nossa, não vai ter médico nenhum. Agora, isso é muito importante dizer, não tem nenhuma comparação com o que os reféns palestinos passam nessas prisões, e se nós estamos denunciando isso, é para que as pessoas que ainda não tenham consciência do que é o regime sionista possam imaginar, se fazem isso com centenas de ativistas humanitários que têm o apoio e a atenção do mundo inteiro, grande parte deles vindos da Europa, dos Estados Unidos, pessoas brancas, vários parlamentares, gente conhecida com uma plataforma, um alcance, que eles sabiam que teriam visibilidade ao sair dali, e por isso mesmo, aqueles guardas que são os mesmos guardas que torturam os palestinos tinham que se segurar e não fazer o mesmo conosco. Se com esses ativistas foi assim, que as pessoas possam imaginar o que não fazem com essas milhares de palestinas e palestinos nessas prisões.
Eu comentei com a Mariana Conte e depois com o camarada Mansur Peixoto que vocês fizeram uma visita ao DOI-CODE, né, da ditadura militar. Vocês visitaram aquilo que é o que há mais semelhante com o DOI-CODE, que era o principal centro de torturas durante a ditadura militar aqui no Brasil. Mas acho que você traz uma questão importante, né? Vocês passaram, na verdade, pela antessala do DOI-CODE, né? Quem está nos porões do DOI-CODE, efetivamente, são os palestinos e as palestinas, né? Muito Exatamente isso, Mauro. É exatamente isso. Bruno, você chegou, um jovem, tá aí, não tem nenhum fiozinho de cabelo branco, menino ainda, é funcionário da USP, mas junto com você viajou outro funcionário da USP que eu conheci quando tanto eu quanto ele tínhamos só cabelos pretos, como você agora, que é o Magno. Né? O Magno deve estar com mais de 70, ele é mais velho que eu. 78. Nossa, 78 é um companheiro Nossa. com quem eu tenho a satisfação de ter compartilhado já mais de 15 anos de militância aqui no Sindicato dos Trabalhadores da USP, do qual nós dois já fomos parte da diretoria. O Magno é isso, né? 78 anos de idade. Eu lembro mesmo, quando eu era moleque, ele já era um homem adulto, né? Quando era menino, ali 18, 19 anos no movimento estudantil, ele já era bem mais velho, mas não imaginava que fosse tudo isso, não. 78 anos de idade, e o Magno estava lá com você, estava ao seu lado, estava participando, né? Com todo mundo ali da flotilha. Ele voltou bem, Bruno? Voltou bem, estivemos na mesma embarcação durante toda isso. a missão, do primeiro ao último dia, dentro do Sirius Haifa, que era a embarcação que nós estávamos, a maior embarcação, inclusive, da missão inteira. Pudemos compartilhar essa satisfação de compartilhar essa experiência juntos e chegarmos de volta bem juntos também. Você é do MRT, né? Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, outra liderança do MRT que vem aqui. Por sinal, essa semana ele vem aqui com a gente, o Leandro Lanfred, que é quem nos apresentou, inclusive, um abração para ele. Quinta ele vai estar aqui para a gente falar sobre a questão do petróleo, uma figuraça, gosto muito dele. O Magno também é do MRT? Não. Ah, não? Eu achei que ele era do MRT. Não é do MRT, então. Você sabe de que ele está em alguma organização ou hoje é independente? Magno constrói uma organização ligada aqui ao Sindicato dos Trabalhadores da USP. Legal. Tá bom, é isso mesmo, é a tradição. O Magno se ele está com 78, caceta, ele está mais de 40 anos na luta dos trabalhadores da USP. É impressionante, efetivamente, impressionante. Bruno, você trouxe uma questão importante para nós, né? Pode haver uma falsa ideia, uma falsa impressão de que, como se fala de troca de reféns, troca de prisioneiros, de que os prisioneiros palestinos, os reféns palestinos, teriam sido todos libertados. Não é verdade, né? O que você falou, saíram 2.000, mas tem ainda 9.000, pelo menos, sofrendo todo tipo de torturas nas masmorras do regime nazi-sionista, né, Bruno? É exatamente isso. E mesmo os que foram libertados nessa troca de reféns foram aí apresentados ao mundo de acordo com a imagem que o sionismo busca criar dessas pessoas e que toda a grande imprensa reproduziu e repercutiu, que é uma imagem de completa desumanização. Então, enquanto os reféns israelenses eram pessoas com nome e sobrenome dito em cada reportagem, que tinham famílias que estavam sentindo a sua falta e que tinham reencontros que a imprensa mostrava, humanizando essas pessoas, mostrando, enfatizando a sua dor, os reféns palestinos, esses quase 2.000 que foram libertados e que grande parte dos quais, inclusive, não estavam presos, sequestrados desde 2023, mas sim há anos ou décadas, alguns deles já há mais de 20 anos, essas pessoas não têm nome, elas não têm família, elas não têm reencontro, elas não têm história, elas são mostradas desumanizadas, são mostradas imediatamente já como uma ameaça. E isso apesar do fato de que, inclusive, para boa parte dessas pessoas, é verdade que, em um certo sentido, não tem família, pelo menos não tem família mais viva, porque saíram dessas prisões para descobrir, para ter a notícia de que todos os seus familiares foram assassinados na fase atual dos últimos 2 anos
do genocídio sionista contra o povo palestino, que não tem casa para voltar, porque são escombros, são ruínas, tudo foi destruído ao longo desses últimos 2 anos. Vocês não chegaram a Gaza, né, e nem ao que se chama Cisjordânia, né, a margem oeste, né, não era o objetivo, mas não passaram por lá, mas conviveram com essa multidão, né, milhões de palestinos no exílio, né, a diáspora palestina, né, então, lá na Jordânia, lá na Tunísia, em todo canto, né, na Europa. Aqui no Brasil tem também palestinos, né, mas é uma comunidade relativamente menor do que você tem na Europa e do que você tem nos países ali do norte da África e do chamado Oriente Médio. O que é esse povo palestino, Bruno? O que você tem a nos contar sobre esse povo palestino com o qual vocês conviveram, no caso, o povo palestino no exílio, né? Olha, Mauro, o que é um dos objetivos centrais dessa missão e tudo que eu estou buscando enfatizar tem a ver com isso, é justamente chamar a atenção para o que o povo palestino enfrenta e porque esse povo vem enfrentando em toda a Palestina, em particular na faixa de Gaza, ao longo desses últimos 2 anos, na fase atual do genocídio, do processo de limpeza étnica, mas também ao longo dos últimos, são mais de 100 anos de movimento sionista na Palestina, mas quase 80 anos desde o marco fundamental da Nakba, da grande catástrofe, que foi o anúncio da criação do Estado ilegítimo de Israel. E aquele momento foi um momento já imediatamente de expulsão de quase 1 milhão de pessoas da Palestina. E hoje, fruto disso, é um número muito maior, de vários milhões de palestinos e palestinas em todo o mundo. Há, sim, uma importante comunidade de palestinos em diáspora aqui no Brasil, que a nossa delegação brasileira se orgulha de ter uma forte ligação, porque é uma delegação que a gente construiu com relação e envolvimento com todo o movimento social de solidariedade ao povo palestino no Brasil, e, em particular, muitas companheiras e companheiros da diáspora palestina no Brasil que são parte desse movimento, e essa ligação muito nos orgulha, porque nos parece que fortalece muito a nossa delegação e a intervenção que a gente pôde ter nessa missão. Depois, ou seja, isso para falar do Brasil. Agora, quando a gente chegou na Tunísia, tanto palestinos em exílio, quanto os tunisinos, os povos árabes em geral, têm uma ligação com o povo palestino e com a causa nacional palestina, que é de tomá-la e senti-la como sua própria. Na Tunísia, nós sentimos isso com uma força gigantesca, a solidariedade ao povo palestino, que se expressava ali como solidariedade e apoio à nossa missão, era abrumadora. E depois da deportação na Jordânia, que é um país que tem mais de 70% da sua população de palestinos e palestinas exiladas, isso também foi muito forte, ou seja, foi uma oportunidade para nós, ainda que não na Palestina ou na Palestina ocupada, de estar em contato com as pessoas que são parte justamente da resistência, da luta, da enorme resiliência, sumud em árabe, do povo palestino, que há quase 80 anos, entre aqueles que estão na Palestina ocupada, não abandonam as suas terras e seguem resistindo, ou daqueles milhões que ao redor de todo o mundo não abandonam a luta pelo seu direito ao retorno, que é uma das causas fundamentais do povo palestino em todo o mundo. Então, quando a gente diz que nós queremos chamar atenção para esses quase 80 anos de limpeza étnica, para os mais de 18 anos de bloqueio ilegal na faixa de Gaza, para os mais de 2 anos da fase atual do genocídio, uma das coisas para as quais nós queremos chamar atenção também é a luta fundamental pelo direito ao retorno dessas milhões de pessoas à sua terra natal. Perfeito. Ô, Bruno, em algum momento a gente conversou, né, com Mariana, com o Mansur, sobre aqueles momentos dramáticos que vocês viveram ali em Israel, né, sequestrados. Em algum momento você e seus camaradas chegaram a pensar, ferrou agora,
nós não sairemos vivos desta, ou este cenário de uma boa maioria, uma parte relevante daquele grupo de 420 pessoas, o fato de serem brancas, de terem uma presença midiática grande, né, parlamentares, e tudo isso deu para vocês uma certa tranquilidade de que esse risco de morte vocês não corriam? Não, a minha preocupação ali durante esses dias era buscar aproveitar o fato de a gente estar ali para poder jogar luz para o fato de que eram, naquele momento, mais de 11 mil palestinos que estavam naquela e em outras prisões, mas sem a nossa visibilidade e, portanto, sem recebendo um tratamento muito diferente do tratamento que nós estávamos recebendo ali. Além do mais, a gente não estava... Eu nunca me senti menos sozinho do que dentro daquela cela, e eu não digo isso por causa das centenas de ativistas que estavam no mesmo pavilhão, que estavam nas celas ao lado, que a gente podia escutar, que a gente podia protestar junto por remédio, pela libertação dos presos, etc. Eu digo isso porque a gente sentia a presença ao nosso lado de milhões de pessoas no mundo inteiro que estavam junto com a gente ali por estar junto com o povo palestino. Eu acho que, para falar de algo que me parece muito importante, Mauro, a questão é que a gente está num momento agora que talvez, não diria talvez, eu diria categoricamente, um auge de um movimento internacionalista de solidariedade com o povo palestino em muitos anos, em décadas. Há décadas nós não tínhamos um momento tão forte quanto esse que veio se construindo ao longo dos últimos meses e anos, que se expressou ao longo desses últimos 2 anos em incontáveis manifestações, com centenas de milhares, às vezes passando de 1 milhão de pessoas em uma única manifestação, como a gente viu recentemente em Roma, num dia em que ali tinha 1 milhão e em toda a Itália tinha quase 3 milhões de pessoas. A gente teve a oportunidade também de conversar, se eu não me engano, quando eu tinha acabado de voltar da Marcha Global para Gaza, que a gente percorreu o Egito, daquela vez por terra, buscando marchar, tentando chegar à fronteira com a faixa de Gaza. Ali também eram vários milhares de pessoas, de mais de 80 nacionalidades. Tudo isso já era expressão de um crescimento muito importante desse fenômeno de solidariedade internacional com o povo palestino, que tem um peso enorme na Europa nesse momento, mas que está se espalhando pelo mundo todo. E nessas últimas semanas, isso deu um novo salto e alcançou um novo patamar. Eu acho que a flotilha foi uma expressão disso. Felizmente, eu acho que também foi um catalisador do aprofundamento disso e por isso a gente está muito contente de ver que foi uma contribuição que a gente pôde dar à luta do povo palestino, fortalecendo nesse momento esse movimento internacional de solidariedade que chegou a expressões como 2 greves gerais na Itália, em que a classe trabalhadora italiana parou o país inteiro com um eixo de solidariedade ao povo palestino. Semana passada a gente viu uma nova greve geral, dessa vez no Estado espanhol, com um eixo, solidariedade ao povo palestino. E isso são ações independentes da classe trabalhadora em um patamar histórico que a gente não via há muito tempo. Isso é um ponto de apoio muito importante que a gente tem que agarrar com tudo, e a gente ali estava muito contente de ser parte disso, sentindo esse apoio a nós e buscando aproveitar, na verdade, a oportunidade de estar ali para buscar que isso chamasse atenção para a situação que os palestinos e palestinas estão enfrentando nessas prisões. Você traz uma questão que tem um valor histórico para nós comunistas, né? Quando digo nós comunistas, estou falando de mim, estou falando do Bruno também, que é a recuperação efetiva da ideia do internacionalismo, né? Da solidariedade internacional. Né? Claro que há o nacionalismo, há a defesa dos interesses de cada um dos países, das classes trabalhadoras em cada um dos países, mas o internacionalismo como um valor supremo, né, para os comunistas em toda a sua história, né, ao longo dos tempos e das geografias, né, Bruno? Sem sombra de dúvida, todos que estávamos participando dessa missão, creio que
estávamos ali por isso. A questão é entender que hoje a luta do povo palestino pelo seu direito à autodeterminação, ela não é uma luta em defesa dos palestinos e palestinas. Ela é uma luta em defesa de todos nós e de todo mundo, de todos os povos oprimidos do mundo contra a opressão imperialista, de toda a classe trabalhadora do mundo contra a exploração capitalista. Todas as nossas lutas, elas têm hoje um centro e um coração, que é a luta do povo palestino. Não é à toa que, depois de o regime sionista, o Estado ilegítimo de Israel ter cruzado todas aquelas linhas vermelhas que alguém pensava que eles não poderiam cruzar, o imperialismo, tanto estadunidense quanto as potências imperialistas europeias, seguem apoiando esse genocídio. É porque sabem que ali se definem os seus mais importantes interesses. Em primeiro lugar, claro, porque Israel não é um país, é um enclave do imperialismo no Oriente Médio para defender ali os seus interesses políticos, o seu interesse por bens naturais, a sua posição num lugar estratégico do ponto de vista da geopolítica em meio ao Oriente Médio, mas também porque ali se definem os seus interesses, porque sabem que uma vitória do povo palestino, depois de quase 80 anos enfrentando, com a sua resiliência, um país armado até os dentes pela maior potência imperialista do mundo, com o máximo de equipamento de destruição, de tecnologia, etc. Uma vitória do povo palestino uma vitória do povo palestino será um impulso incomensurável a todas as lutas de todos os povos oprimidos contra o imperialismo, de toda a classe trabalhadora que está lutando, por exemplo, aqui, como vocês estavam conversando logo antes, para pegar esse, eu poderia pegar qualquer outro exemplo, mas é porque em tudo se expressa. Estávamos ouvindo sobre a luta dos trabalhadores dos Correios contra a privatização, contra a destruição dos Correios, assim como são tantas lutas dos trabalhadores nesse momento contra cortes que estão sendo feitos na educação, para falar das universidades onde eu trabalho, na saúde, onde for, para cumprir o arcabouço fiscal do governo Lula, que está a serviço de pagar a dívida pública para os grandes credores imperialistas dessa dívida pública que exigem esses mecanismos que o governo brasileiro está entregando rapidamente. Ou quando a gente fala das tarifas pela ingerência política no Brasil, ou quando a gente fala da tentativa de arrancar, e por parte do governo brasileiro, a preparação para entregar terras raras, para abrir mais um ataque ao meio ambiente, além desse, a preparação da exploração da margem equatorial do petróleo, a serviço das grandes empresas do petróleo imperialistas. Em cada uma dessas várias, a gente poderia citar tantas outras lutas que podem parecer locais ou nacionais. O que está em jogo, em grande medida, é um enfrentamento contra o imperialismo e contra as medidas do governo nacional que submetem o país aos interesses do imperialismo, e esse imperialismo, hoje, nada poderia enfraquecê-lo mais para a busca de quaisquer outros objetivos do que a vitória do povo palestino contra o sionismo, contra não só o governo Trump, mas o Estado estadunidense, porque é uma política de Estado, e o genocídio foi bancado antes do Trump e pelo Biden, a fase atual desde o seu início. É bom você ter tocado nessa questão do governo brasileiro, que eu queria te perguntar isso. O Mansur Peixoto disse, para espanto de muita gente, indignação de todos, que vocês foram abandonados pelo governo Lula lá na Jordânia, né? Não teve avião para trazer de volta, não teve roupa, não teve nada, nenhum apoio. Tiveram tudo que se virar à base de vaquinha entre vocês, né? No sequestro,
o governo Lula também ignorou a situação de vocês, exceto com notas formais do Itamaraty. O presidente Lula, apesar de haver um grupo grande de brasileiros e brasileiras sequestrados e sendo torturados, ignorou completamente a situação de vocês. Que avaliação você faz, de fato, do comportamento do governo Lula em relação à flotilha e em relação à situação da Palestina nesse momento? Sim, foi exatamente assim. E o que é inaceitável, Mauro, é que depois do nível de barbaridade cometida contra o povo palestino, que a gente vem assistindo ao longo dos últimos anos, e que o governo brasileiro reconhece como um genocídio, chama, e já faz tempo que reconheceu o nome. O que está acontecendo ali é um genocídio. É que toda a política do governo brasileiro em relação ao regime sionista não se vê nela nenhuma consequência dessa definição. Porque até a lei, até o direito internacional diz que se há um genocídio, se reconhece um genocídio, todos os países têm a obrigação legal de tomar todas as medidas para embargar, impedir a continuidade desse genocídio. Mas o governo brasileiro segue mantendo todas as relações diplomáticas e comerciais com o regime sionista. Nós estávamos lá detidos e tinha lá a representação da embaixada brasileira em Israel. Diga-se de passagem, representação que segue a mesma desde o governo anterior. A gente, como você mencionou agora há pouco, o meu companheiro, camarada, grande amigo Leandro Lanfredi, parte da diretoria do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, que vem fazendo um trabalho muito importante de denúncia, não só com a campanha Nenhuma Gota Mais de Petróleo Brasileiro para Israel, mas desmascarando as informações divulgadas pelo governo e pela Petrobras. Porque no ano passado, a exportação de petróleo brasileiro para Israel cresceu, em meio ao genocídio, 51%. E esse ano a Petrobras, o governo, declaram que nesse ano parou, foi paralisada a exportação direta de petróleo cru. A formulação nada casual que eles usam, porque a questão é que, com mecanismos para fazer a exportação indireta e disfarçar isso, com a transferência do petróleo extraído aqui e da Petrobras, que sai daqui em navios brasileiros para navios com outras nacionalidades em meio ao oceano, que seguem para entregar esse petróleo, que não deixa de ser um bem natural brasileiro e extraído aqui e para Israel. Essa exportação continua acontecendo e, portanto, o Brasil continua abastecendo diretamente os aviões e os tanques de guerra que estão, nesse momento, em meio a um suposto cessar-fogo, bombardeando e explodindo ônibus, como a gente viu nos últimos dias, enfim, assassinando mais dezenas e centenas de pessoas na Palestina ocupada, utilizando os recursos do Brasil. Isso é inaceitável, por isso que em primeiro lugar e acima de tudo, mais até do que em relação a essa experiência pessoal que a gente teve, o que a gente denuncia e exige é que é preciso ter a ruptura de todas as relações comerciais e diplomáticas. E a minha avaliação sobre essa postura, olha, eu acho que fica fácil de entender quando a gente vê, por exemplo, na semana passada, em meio a isso tudo, o Lula dizendo que o Brasil não tem nenhum problema com Israel. Pois é. Que o problema do Brasil é com o governo Netanyahu, com o Estado de Israel não há problema nenhum. Só que o Estado de Israel é uma ocupação colonial contra o povo palestino. E, ao contrário, a atuação nesse momento de Israel em meio ao cessar-fogo, fazendo o que está fazendo, ao cessar-fogo que não existe, né? Rompendo o cessar-fogo, ela é mais uma expressão de que é inerente à existência desse Estado o processo de limpeza étnica e o ataque e o genocídio contra o povo palestino. Não pode existir. Por isso nunca foi uma opção real, uma solução de 2 estados ou qualquer coisa parecida com isso, porque é inerente à existência desse Estado, não de um governo específico, mas desse Estado, como foi desde o início, com governos muito diferentes desse atual, com colorações e discursos e demagogia
muito diferentes desse atual, durante quase 80 anos, o processo de limpeza étnica e genocídio do povo palestino. Terrível. Bom, encerrar. Queria colocar uma questão para ti importante, que é aqui. Não, e a Verônica dizendo, isso tudo com uma deputada do PT entre os sequestrados, né? Você imagine se não tivesse uma deputada do PT lá, que estava lá com vocês, ela, né, uma presença importante, não pouco relevante, não, uma presença importante na delegação brasileira. Bom, e a paz? E esse acordo costurado entre Trump e Netanyahu, com um apoio entusiasmado, por sinal, do governo brasileiro. Por que você fala tanto do governo brasileiro? Bom, se eu estivesse na Itália, falaria o tempo inteiro a referência do governo italiano. E nós estamos no Brasil, a nossa referência em qualquer situação no planeta é sempre a referência brasileira. Em perspectiva a esta relação. Como é que você vê essa paz imposta por Trump e Netanyahu com apoio do governo brasileiro e que já, depois da paz, já mataram mais de 100 palestinos e palestinas, diga-se. Né? Exatamente. Não há paz. Essa é a primeira coisa que precisa ficar muito claro. Não existe paz nenhuma nesse momento. Cessar fogo já não seria paz, porque o acordo de cessar fogo já não garantiria paz, porque paz significa direito à autodeterminação, direito a poder controlar o próprio destino, direito a tudo que é elementar e que é negado ao povo palestino. Então, o que foi prometido nesse acordo era só um cessar-fogo, mas nem esse cessar-fogo está acontecendo. É importante falar sobre a responsabilidade dos demais governos. A gente fala mesmo bastante sobre o governo brasileiro, e é porque é nossa obrigação e é uma das tarefas mais fundamentais e imediatas nossas, já que estamos aqui no Brasil, na solidariedade ao povo palestino, é lutar aqui pela ruptura de todas as relações do governo brasileiro para que este país não continue sendo parte de abastecer os aviões e os tanques, de dar condições para que o genocídio siga adiante. Mas não foi só o governo brasileiro, realmente. Foram incontáveis governos que nas semanas anteriores estavam tentando disfarçar o seu papel no genocídio, alguns dos quais, inclusive, entre os principais responsáveis desse genocídio ao longo dos últimos quase 80 anos, como o Reino Unido, como França, Canadá, Austrália, que fizeram declarações reconhecendo um Estado palestino, sem termos claros, sem nada que desse condições efetivas de existência de um Estado palestino, mas tiveram que reconhecer, fruto da enorme pressão, da enorme mobilização crescendo no mundo inteiro por parte da classe trabalhadora, com essas greves gerais e paralisações, por parte da juventude, da população em geral, com as manifestações multitudinárias em todo o mundo. Mas logo em seguida, justamente, quando Trump fez o primeiro anúncio, antes do cessar-fogo, fez o anúncio do que ele chamou de plano de paz com 20 pontos, entre os quais estavam o desarmamento total da população da Palestina, a instituição de um governo estrangeiro, um governo com forças de estabilização, todas estrangeiras, sem nenhuma consulta nem participação do povo palestino nisso, nem no desenvolvimento dessa proposta, nem nada disso, e um governo subordinado a um chamado Conselho da Paz, presidido pelo Trump e com gente como Tony Blair, conhecido como um dos principais responsáveis de crimes de guerra, de alguns dos maiores crimes de guerra das últimas décadas. Esse era o chamado plano de paz do Trump com 20 pontos. E saíram todos esses governos desses países imperialistas que vinham tentando disfarçar o seu papel apoiando essa proposta, todos os governos dos já conhecidos países árabes, cujos governos também, ainda que nas palavras, pelo enorme apoio dos seus povos e das suas populações ao povo palestino, tenham que denunciar o genocídio, na prática são coniventes com ele, como a gente viu quando a gente estava com a Marcha Global tentando atravessar o Egito, e foi o próprio governo do Egito que nos reprimiu. Quando o comboio Sumud estava tentando atravessar a Líbia, foi o próprio governo da Líbia que os impediu de passar, enfim, e tantos outros casos que a gente vê desses governos e direções políticas burguesas dos países árabes apoiando
distintas medidas e entre elas essa proposta de paz. Bom, fruto da mobilização de toda essa força no mundo inteiro, o que se assinou num primeiro momento não foi esse acordo com todos esses pontos, e sim um acordo muito mais limitado de cessar-fogo e troca de reféns. E o que nós dissemos já naquele primeiro momento, em que nós estávamos, inclusive, chegando no Brasil, foi que nós, obviamente, estamos junto com o povo palestino, inclusive no seu alívio diante daquela notícia que levou a comemorações, mas junto com o povo palestino na sua desconfiança por saber que esse mesmo governo sionista já rompeu 2 acordos de cessar-fogo anteriormente, e que se esse acordo ele é fruto e expressão da força da mobilização, da luta do próprio povo palestino em primeiro lugar e da solidariedade internacional com o povo palestino, ele é fruto também de outros fatores da geopolítica nesse momento, muito menos confiáveis, e que por isso mesmo olhávamos com desconfiança. A partir daquele dia, nos dias seguintes, também estivemos junto com o povo palestino nas suas denúncias de que esse cessar-fogo estava sendo, desde o primeiro dia, sistematicamente violado, e a essa altura, hoje, depois de cerca de 10 dias, ou um pouquinho mais, não sei se eu estou contando certo, o que a gente pode dizer é que esse cessar-fogo já foi absolutamente violado. Cessar-fogo com 100 mortos? Sionismo. Olha, ontem, vou te dar o dado mais atualizado que eu tenho aqui, que saiu ontem por parte do escritório de mídia e imprensa do governo em Gaza, relatava 80 violações documentadas do cessar-fogo, incluindo 21 violações só no dia de ontem, incluindo o caso que chamou muita atenção da explosão de um ônibus com 11 pessoas dentro, e ontem eram 97 vítimas fatais e 230 feridos. Isso ontem no domingo. Ou seja, isso não só não é paz, como não é sequer um cessar-fogo. Sequer é um simulacro de cessar-fogo. Exatamente. E isso não é uma casualidade. Isso é porque é inerente a esse regime atuar dessa forma. E isso só vai parar quando a luta unificada do povo palestino com a classe trabalhadora, a juventude, as mulheres, todos os que se solidarizam em todo o mundo, tiver a força para atingir a inflexão de derrotar o sionismo, porque essa é a única forma de parar esse genocídio. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que há uma oportunidade para essa inflexão. Sem nenhuma confiança, justamente por tudo que eu dizia, em nenhuma dessas falsas promessas de distintas direções burguesas ou governos de diferentes colorações que tão rápido revelam a falsidade das suas promessas e dos seus gestos, mas com a enorme força que a própria classe trabalhadora veio demonstrando nessas últimas semanas com ações como as greves gerais na Itália, como a greve geral no Estado espanhol, que a juventude veio demonstrando com essas manifestações de centenas de milhares, com a mesma energia que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos contra o Trump, com manifestações tão potentes quanto as de ontem, lembrando que os Estados Unidos foi também um centro do movimento da juventude de solidariedade ao povo palestino nas universidades no ano passado. Com essa energia, sim, é possível alavancar a solidariedade internacional ao povo palestino ao ponto de aportar uma energia e uma força para o povo palestino, para a classe trabalhadora dos países árabes, que toma a questão palestina como sua e que também é muito poderosa, tem uma capacidade muito grande de cumprir um grande papel nessa luta. Com essas forças, com esse sujeito social e com independência política, nós com certeza podemos, nesse momento, aproveitar a oportunidade, ainda que a gente não sinta da mesma forma aqui no Brasil, o Brasil não esteja em sintonia com a força desse movimento em todo o mundo, em particular na Europa. Esse é um momento em que está colocada uma grande oportunidade para redobrar essa mobilização e ter uma inflexão histórica nessa luta para derrotar o sionismo e realmente poder avançar para conquistar uma Palestina livre do rio ao mar. A Palestina está nos corações e mentes da esquerda brasileira, né, dos ativistas brasileiros e todos aqueles que amam a vida no país e desejam o fim do nazi-sionismo.
Então, Bruno, esse é um tema prioritário para você, para nós aqui no Farol Brasil, e você é uma presença prioritária aqui sempre. Então, toda vez que você tiver, quiser se expressar aqui, quiser trazer notícias para nós, porque eu sei, né, que a Palestina passou a ser um dos eixos da sua vida, com toda certeza, né? Tá o canal aberto aqui para vocês. Obrigado demais, inclusive pela generosidade e acolhimento a nós. Eu é que agradeço, Mauro, a oportunidade de mais uma vez participar aqui do Manhã Brasil, a você, ao canal Jones Manuel, minha solidariedade ao companheiro Jones frente às renovadas ameaças que vem sofrendo, e aguardo a próxima oportunidade, estou sempre à disposição para a gente buscar seguir construindo juntos, fortalecendo aqui no Brasil a solidariedade ao povo palestino. Obrigado demais. Um abração, boa semana.